mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. Eu sou Wagner Lima e hoje o nosso convidado é educador físico e gestor do Esporte Clube de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo, Diego Almeida. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Wagner? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você para a gente gravar, esse podcast. Falar um pouco do trabalho, falar um pouco do futebol da cidade, falar um pouco dos processos da cidade. Bacana, cara. Muito obrigado pela participação. E me conta um pouquinho, Diego. Hoje você trabalha como gestor do Esporte Clube. Já começou por aí? A formação, você formou em educação física? Né? A sua formação é nessa área mesmo? Como que é? Sim, eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em educação física, bacharel e licenciatura. Depois que eu terminei minha graduação, eu fiz especialização em futebol na Universidade Federal de Viçosa. E aí depois eu fiz a licença BCBF. Então, eu já comecei minha formação voltada para o esporte, esporte geral, e voltada para o futebol. Então, desde a minha graduação na universidade, eu comecei a seguir o caminho que eu queria trabalhar com futebol. Então, eu me capacitei cada vez mais para estar trabalhando com futebol. Então, eu tenho vários cursos voltados para o futebol, curso de gestão, curso de tática, técnica, enfim, tudo voltado para o processo de futebol. Bacana, então é a sua paixão. Sim, sim. Desde novinho, sempre gostei muito do futebol, E aí quando eu entrei na universidade, eu vi que existia um caminho que eu podia seguir no futebol. E aí, igual eu te falei, comecei a me capacitar cada vez mais para trabalhar nessa área. Muito bacana. Eu tenho um colega, não sei como que é aqui em Juiz de Fora, mas tem um colega no Rio que ele formou em educação física. Até a última vez que eu conversei com ele, que tem alguns anos, a vontade dele era trabalhar nessa área. Mas ele falava que era muito fechado, era muito difícil. Não sei se ele conseguiu, espero que sim. Mas e aqui em Juiz de Fora, assim, como é que foi a sua porta de entrada? Foi tranquilo? Foi através de estágio, Legal. A importância de estágio, de um bom estágio. Quando eu estava graduando na Universidade Federal, eu recebi um convite para estagiar no clube, o Esporte Clube Juiz de Fora, que é um clube hoje que tem das maiores tradições da cidade. E aí eu fiz um estágio num período de 2 meses, 3 meses. E aí quando eu formei, em 2014, eu recebi o convite do clube para estar trabalhando. Legal. E aí eu saí da faculdade em 2014, já ingressando e trabalhando no Esporte Clube Juiz de Fora. E tá lá até 10 anos trabalhando lá. 10 anos. Comecei como estagiário, depois fui como treinador, E depois de treinador fui coordenador, depois de coordenador subdiretor, E hoje, no ano 2024, o clube terceirizou o futebol e o futsal para a minha empresa, Hoje eu tenho uma empresa chamada RD Performance Desportiva, que ela gerencia todo o processo de futebol e futsal do clube. Que bacana, bacana. Todas as idades? Hoje a gente trabalha do sub-5 ao sub-17, no futebol, porque a gente acredita num processo lá de formação muito legal, O futebol de campo a gente trabalha do sub-5 ao 17. Sim. No futsal a gente trabalha do sub-5 ao sub-13, que depois dos 13 anos a gente acredita que o futebol de campo vai potencializar mais o atleta. Então, dentro do nosso caderno metodológico, que a gente criou ao longo desse tempo um currículo metodológico, para seguir uma sequência metodológica de conteúdos, para o atleta ele ter um caminho, de formação que vai passando por categoria, e cada categoria ele recebe conteúdos para potencializar ele. Então, Wagner, a gente acredita que até os 13 anos o atleta, ele fazendo o futsal e o futebol, vai potencializar muito o processo de treinamento dele. Bacana. Então, assim, tem todo um estudo por trás para desenvolver o atleta ali da melhor forma possível. Não é só pegar e joga aí. É verdade. Não, ele tem todo um estudo, A gente conta com uma comissão técnica que ela estuda muito esse processo de formação, E para chegar no momento do treino tem toda uma preparação,
né? O treinador ele manda o treino durante a semana para esse treino ser aprovado. Por exemplo, na segunda-feira ele manda o treino e aí na segunda-feira mesmo, né, o coordenador metodológico ele avalia esse treino e ele aprova esse treino para a semana, né? E aí durante a semana o treinador ele aplica esse treino, mas esse treino ele já foi estudado e aprovado dentro de uma linha que a gente acredita na formação, né? Por que a gente faz isso? Para deixar o trabalho mais organizado, né? Então, organizando a semana, organizando as sessões de treino, né, a gente potencializa mais o atleta, né? Então, o treinador, né, dentro do caderno metodológico, ele seleciona os conteúdos da semana e aí, com base no processo de formação, a gente aplica esses conteúdos, né? Pode ser que durante a semana, Wagner, ele faz uma variação do treino para adaptar, né? Mas é sempre dentro de uma linha metodológica. Entendi. Pô, muito bacana. Muito bacana. Eu fiz muito futebol quando criança. Não sei como que era, mas na minha cabeça era isso. Chegou ali, definiu na hora. Ah, hoje vai treinar falta, sabe? Jogo. Pra mim era isso, sabe? Então, né? Existem processos assim ainda, né? Sim, Você sim. sabe disso. Só que hoje, cada vez mais, as pessoas estão estudando mais o futebol, né? No Brasil tem vários cursos, tem especialização, né? Tem as licenças CBF. Então, o profissional que quer trabalhar com futebol hoje, cada vez mais ele está estudando, né? Estudando desde cedo, né? Por que estudar? Porque quando mais a gente estuda, mais a gente busca literatura. E se a gente conseguir conciliar, né, aplicar na prática aquilo que vem estudando, você potencializa muito o processo, né? Então, hoje, né, qualquer profissional, principalmente o nosso lá do clube, eles estudam muito, né? Isso é muito bom para o processo. Então, quando o menino chega no campo, igual você mencionou, não tem mais só a bola para rolar. Existe todo um processo por trás, todo um estudo que vai aplicar aquele treino ali, né? É dimensão do campo, é tempo de treino, é carga. Então, é tudo estudado para aplicar, né? De acordo com cada idade. Eu não posso dar o mesmo treino para o menino do sub-7 para o menino do sub-17. Né? Tem que ter uma variação, tem que ter uma exigência diferente. Né? As menores voltado mais para o lúdico, mas porém, né, aplicando os conteúdos que tem que aplicar. As maiores voltado mais para um rendimento, né? E aí dentro desse rendimento, dentro dos conteúdos. E a gente fez um processo legal lá no clube, né, devido a várias análises nossas, que em todas as categorias a gente criou 2 blocos. Os iniciantes, os iniciados, os atletas que chegam no clube e os avançados. Então vamos dar um exemplo. Na sub-11 tem um grupo que é os meninos iniciantes, que a gente chama de iniciados. Aquele menino que acabou de ingressar no grupo, no clube. Então o menino ele passa um período naquele processo ali. E se ele começar a desenvolver e avançar, ele vai para outro grupo, que é os avançados. E aí, em cada grupo tem professores diferentes. Para que isso, Wagner? Porque a gente sabe que tem menino que chega com mais talento, mais potencializado, mais avançado que o outro. Né? Então a gente não quer jogar esses 2 meninos no mesmo grupo. Cada um no seu grupo para evoluir conforme tem que evoluir. Então, quando a gente dividiu esses 2 processos dentro da categoria, a gente começou a potencializar e evoluir mais os meninos. Por várias questões. Ele fica mais motivado, ele vai ter mais sucesso. Então, quando mais ele tem sucesso dentro do processo de formação dele, mais ele fica motivado, mais ele quer voltar e mais ele vai evoluir. Então, é extremamente importante a gente definir esses 2 grupos, e aí define através de análise, através de conversa, reunião, e aí os professores definem os 2 grupos, e aí esses 2 grupos vão treinando. Então, pode ser que o menino do iniciante, dos iniciados, ele vai para os avançados, e vice-versa. Pode ser que o menino chegue no avançado e não rende tanto assim, começa a cair a qualidade do treino, começa a ficar desmotivado. A gente volta ele para os iniciantes,
né, para ele estar potencializando cada vez mais. Bacana. Então, assim, com todo esse estudo, essa metodologia, você consegue, assim, atingir o máximo de potencial daquela pessoa que chega ali. A ideia é essa, né? A ideia é extrair o máximo de talento da criança e do atleta, né? A gente trabalha com futebol. Ele procura performar no futebol. A nossa obrigação é ensinar o futebol. E para ensinar um bom futebol é preciso estudar, né? Aí a gente usa a questão da vivência, da experiência e os estudos. E aí quanto mais a gente cria um cenário rico para o atleta, um cenário de conteúdos, né, mais vai potencializar o atleta. Então dentro dos nossos treinos, ele é extremamente rico, aquele cenário é extremamente rico em conteúdos para potencializar o atleta. E aí a gente definiu esses dois blocos para justamente ele estar bem, estar à vontade, querer treinar mais, ter o sucesso, porque a gente sabe que o atleta ele tem o fracasso, mas ele tem que ter o sucesso também. Então, em determinado gesto ele acerta mais, né? Ele tem mais sucesso de fazer o gol, de marcar. Então a criança ela vai motivada para o treino. E quanto mais ela vai motivada para o treino, mais ela gosta de trabalhar e mais ela gosta de vivenciar o futebol. Para nós é muito bom. Quanto mais ele está vivenciando futebol, mais ele está evoluindo. Entendi. E o quanto que dá para perceber, Diego, assim, de meio que um dom mesmo, meio que um talento assim natural. Dá para perceber isso? Ou realmente, assim, se a pessoa ali se esforçar ao máximo, ela vai realmente ser excelente? O que você acha? O talento é treinável. A criança já vem com talento. Ela já nasce com talento, entre aspas. Né? Dá para perceber que o menino é diferente. Mas ele não pode ficar só nesse diferente. Ele tem que treinar esse diferente. Sim. Né? Talvez o erro é isso. O menino já tem um potencial, ele já tem um talento, mas ele não treina. Não, é muito pelo contrário. Quanto mais eu tenho um talento, mais eu tenho que treinar ele. Atingir mais a excelência dele. Entendi. Então, quando a gente observa que o menino é diferente, a gente potencializa cada vez mais o treino dele. Né? Porque ali é um clube formador. Né? A gente tem o objetivo ali de oportunizar os atletas do Esporte Clube Juiz de Fora para outros clubes grandes do Brasil. Só que tudo através do treino. Por isso que eu estou falando. O treino ele é extremamente importante no processo de formação. Né? O jogo é a transferência do treino. O que o menino aplica o que o atleta aplica no jogo é aquilo que ele tem no treino. Que ele recebe no treino. Então no treino ele recebe os estímulos do professor. Ele armazena esses estímulos e ele toma a decisão dele no jogo dentro dos estímulos que ele recebe. Por isso que eu falei, quanto mais rico o cenário de treino, mais ele vai ter estímulos ricos. E quanto mais estímulos ele tiver, melhor vai ser sua tomada de decisão. Então, para ter o sucesso no jogo, o atleta precisa treinar. Então, o treino condiciona ele para o jogo. Aquilo que ele faz no jogo é a transferência daquilo que ele faz no treino. Então, quanto mais ele treinar, mais ele desenvolver, mais ele vai ter sucesso no jogo. Então, quando chega um atleta com potencial, para ele ter mais sucesso no jogo, ele precisa treinar. Né? E aí, por isso que é importante você ter uma linha de raciocínio e uma linha de treinamento dentro do seu modelo de jogo, daquilo que você acredita. Né? A gente gosta de jogar muito com a posse de bola, com a bola. Né? Por que jogar com a bola? Quanto mais eu tenho a bola, mais eu vou potencializar minhas qualidades individuais. Mais os meus atletas vão participar do jogo, eu tenho que circular a bola. Então, quase todo grupo que está inserido no jogo, ele vai participar. E quanto mais o atleta está tocando na bola, mais ele vai desenvolver. E para o nosso processo, quanto mais ele desenvolver, é melhor. Então, a gente tem até essa preocupação de como é o nosso modelo de jogo. Né? Então, a gente define o modelo de jogo. A gente quer ser o protagonista, a gente quer ter a bola, né? A gente quer atacar sempre, a gente quer fazer gol, a gente quer defender bem. Né? Então, o professor pega esse modelo e ele distribui dentro dos conteúdos do nosso caderno metodológico
para a gente estar potencializando esse atleta. Oh, bacana demais. E tem todo um estudo, pelo que você está me falando agora, da psicologia mesmo, né? Importantíssimo. Da mentalidade, né? Importantíssimo. É uma área que a gente vem estudando desde a pandemia, quando parou. Aí a pandemia a gente parou todo o processo de treino. Sim. E começou a estudar muito essa área da psicologia, né? Qual a influência dos responsáveis dentro desse processo, qual a influência do treinador dentro desse processo, qual é a influência dos gestores dentro desse processo, né? Tudo voltando para potencializar o atleta. Então, dentro desse processo de formação, né, tem muita influência, né, que aí a gente trabalha o lado psicológico do atleta, né? Como que ele vai responder a esse processo, como que ele vai reagir aos treinos, como que ele vai reagir com o companheiro, como que ele vai reagir com o adversário, como que ele está, né, observando, né, a comunicação do treinador, que a gente trabalha muito uma comunicação assertiva, o treinador falar aquilo diretamente para o atleta entender, né, uma coisa mais direta, mais assertiva. Então, a psicologia, né, o fator psicológico no atleta é extremamente importante, muito importante mesmo. E ultimamente tem estudado muito, né, porque o atleta ele tem que estar feliz, ele tem que estar bem, aquilo dali tem que fazer parte da vida dele. Eu e o Diego acredito muito nisso. Chegou um atleta no treino. Wagner, para pensar. O atleta foi pro treino. Você já deve ter treinado um dia. A família escolheu aquele processo ali para potencializar o filho dela. Certo. É extremamente importante para nós trabalhar o lado humano do atleta, o lado psicológico, o talento, né? E o futebol. Extremamente importante para nós. Sim. Porque a família escolheu, né, aquela comissão técnica, aquele clube, para aquele determinado momento da vida deles, colocar o filho deles, que é a maior referência para eles, é o bem maior, o bem mais precioso, maior tesouro, naquele momento para estar naquele processo de treinamento. Então, durante, vamos lá, um futebol hoje, lá no clube, as menores têm 2 treinos na semana. Aquelas 3 horas na semana ali, a família escolheu aquele local ali. Então, a comissão e o treinador, ele tem que entender que naquele momento ali, ele vai fazer parte da vida do atleta. Então, tem que ser um bom treino, o cenário tem que estar bom, favorável. O comportamento, a educação, o lidar, a relação com o outro tem que ser de excelência. Né? Porque aquele momento ali faz parte da vida do atleta. E para mim é extremamente importante. Não sei se você tem filho ou filha, mas você escolhe para colocar num cenário esportivo, você está confiando naquele processo ali. Sim, sim. Né? E essa confiança ela não pode quebrar. Então, por isso que a gente trabalha muito a nossa comissão técnica para justamente elaborar o melhor treino possível, elaborar o melhor cenário possível para aquela criança estar bem. Entendi. Para aquela família estar bem, estar segura, estar feliz. Meu filho está evoluindo, a criança chegar em casa toda feliz. Papai, estou evoluindo, estou acertando mais, estou fazendo gol, estou gostando de futebol. E isso é uma questão para a vida. Então, essa questão psicológica, esse fator motivacional, ele é importantíssimo dentro do processo. Sim, sim. Interessante, realmente, se a família te escolhe e tudo mais, é porque ela confia no seu trabalho ali. E achei muito interessante esse levar para a vida, né? Porque não é só ali uma profissão, é uma possível profissão, né? Mas é um aprendizado que a criança vai levar para todos os lugares da vida dela, né? Por exemplo, imagina que ela treinou e no dia do jogo tem toda uma pressão, né? Ali, às vezes torcida, aquela coisa toda. E aquilo ali é um momento que às vezes aquele aprendizado ali, ela vai levar, por exemplo, numa faculdade, numa apresentação da escola. Sim. Ela tem que ficar lá na frente de todo mundo, para ela aquilo ali já vai ser normal, né? Porque ela tá acostumada com um negócio muito pior do que aquilo ali, né? Muito mais difícil, né? Sim, verdade. É importante, né, a gente trabalhar esse lado. Você tocou num ponto muito legal. O jogo, a torcida, né, todo aquele ambiente ali. Wagner, aquele ambiente ali pode ser positivo e também pode ser negativo.
né? Então a gente tem feito ultimamente reuniões com os pais para aquele ambiente ele ser cada vez mais positivo. Cada vez mais positivo. A gente conversou pouco tempo atrás que o atleta ele é o tesouro da família. Você mencionou. O filho é o tesouro da família, né? E aí quando o atleta vai para o jogo, vamos usar os menores. Quando ele vai para o jogo, a maior referência dele, Wagner, é a família. A maior referência. Porque a família a gente leva o resto da vida, tá com a gente todos os momentos. Sim. O processo de treinamento, o atleta fica 3 horas com a gente na semana. Se tiver jogo, pode chegar a 5 horas na semana. Se aumentar a quantidade de treino, de sessão de treino, aí chega mais horas na semana para nós. Mas hoje vamos colocar uma média de 5 horas na semana o atleta está conosco. O restante ele está com a família. Então a maior referência para ele é a família. Então quando ele entra no jogo, ele já entra, você vai concordar comigo, com várias informações. Sim. De treino, do treinador, da pré-eleção. Então, para ele tomar as decisões no jogo, ele tem que estar extremamente tranquilo. Sim. Né? Extremamente confiável, motivado, preparado. Então, quando ele entra naquele ambiente ali competitivo, quando ele olha para fora, ele vê a referência dele lá. Que é a família, os responsáveis. Sim. E o comportamento desses responsáveis, ele influencia diretamente no rendimento do atleta. Entendi. Se for um comportamento positivo, de incentivar, de torcer, de falar na questão, filho, eu tô aqui. Independente se você acertar ou errar, eu tô aqui. Eu tô do seu lado. Acertando ou errando, a gente vai estar junto em todos os processos. Se caminhar nesse lado, com certeza o atleta ele vai ter maior tranquilidade, ele vai ter mais motivação e ele vai tentar mais executar aquilo que treina. Dentro da sua tomada de decisão, ele vai ser mais criativo no jogo. Sim. Ele vai ser aquele atleta criativo, que vai tomar as decisões, aquele atleta inteligente. Porque a referência está do lado dele, os responsáveis. Sim. A comissão está do lado dele. Por isso que eu falo que o comportamento da comissão também ela interfere no jogo. Interfere diretamente no processo do atleta. Então, se a gente pegar esse lado positivo, Wagner, o atleta ele vai cada vez mais render. Mas se a gente pegar o lado negativo, pode ser que ele trave dentro do jogo. Ele não consiga realizar aquilo que ele tem que realizar. Vamos lá. O atleta chega no jogo. Na pré-eleção, o treinador conceitua e define várias funções para ele fazer no jogo. Faz parte. Né? Ele toma a decisão dele no jogo conforme ele pensa. Sim. Né? Mas dentro de uma sequência metodológica ele treina. Mas a decisão é dele do jogo. Quanto mais ele toma a decisão, mais a gente se cria um atleta mais inteligente. Que ele pensa, ele percebe e ele executa. Então tem determinada jogada que ele vai pensar, perceber, monitorar o ambiente e executar. Perfeito. Certo. Se eu tenho o meu responsável do lado de fora alterado, exaltado, se eu tenho uma comissão exaltada e alterada, ele não vai ter a tranquilidade para tomar essa decisão. Entendi. E muito provavelmente a performance dele vai diminuir. Né? E aí tem uma coisa interessante, né, que a gente vai debater agora. Sim. Uma fala do treinador. Por exemplo, o atleta tá dentro do jogo. Aí chegou os responsáveis do lado de fora e os pais. Por exemplo, João, vai pra frente agora. João, vai pro meio. João, volta. João, sim, chuta. João, faz o passe. E o atleta, ele tá vendo o seu responsável pedir para executar algumas coisas. Só que ao mesmo tempo, tem um treinador que ele tá pedindo para executar outras coisas. E o atleta decide. Ele fica perdido. Quem que eu vou escutar? Eu vou escutar o meu pai, minha mãe, meu responsável, ou eu vou escutar o treinador? Vamos mudar a fala agora. Eu vou escutar a minha maior referência, que é a minha família,
ou eu vou escutar o treinador. E aí, consequentemente, o atleta ele não consegue desenvolver. Né? Ele não consegue tomar a decisão certa. Aí, pior ainda, vai. Aí vem o treinador e grita na beira do campo. Ei, João, não escuta lá fora. Escuta o que eu tô te falando. Faz aquilo que você treina. Mas quando o treinador fala isso, ele fala o seguinte: ei, João, não escuta a tua referência. Escuta eu. E é uma fala totalmente errada, no meu ponto de vista de erro. Tem pessoas que acreditam nisso. E eu, Diego, acredito que é uma fala totalmente errada. Sim. Eu não posso levar a criança e contra a referência dela, que é a família. Entendi. A gente tem que criar um mecanismo para caminhar essas três questões juntas. Uma tríade. O atleta, família e a comissão técnica, clube. Essas três questões ela tem que caminhar junto. Eu não posso chegar para o atleta, falar para ele parar de escutar a referência, que é a família, para me escutar. Não, muito pelo contrário. Né? Ei, João, concentra mais no jogo. Ó, já muda tudo. Concentra mais no jogo e tenta executar aquilo que você vem treinando. Ei, João, você está um pouco disperso no jogo, concentra mais. A fala é diferente, né? A fala é diferente. Eu pedi a mesma coisa. Sim. Porém, a fala é diferente. Quando o atleta observa isso, opa, tem um treinador que está querendo me ajudar no jogo. Eu vou concentrar mais aqui. E aí depois, né, é legal marcar uma reunião com os familiares para explicar esse processo. Que muitas familiares vai pelo calor do jogo, pela emoção do jogo. Sim. Né? É extremamente importante. E uma outra questão que é interessante a gente adentrar é a questão do sucesso e o fracasso no jogo. Que é onde essa tríade, família, comissão técnica e atleta, ela tem que estar ciente daquilo que está acontecendo. Sim. Né? Você sabe perfeitamente disso. A criança, né, ela cresce com o sucesso e cresce com o fracasso. Essas duas questões faz a criança desenvolver. Sim. Então, qualquer ser humano, né, na verdade, é o sucesso e o fracasso faz parte da vida. E quando a criança, ela no jogo ou no treino, ela erra, vamos colocar o jogo. Quando a criança ela erra no jogo, né, a tendência é a gente transferir aquele erro para outra pessoa. A gente transfere aquele erro para o companheiro, a gente transfere aquele erro para o juiz, que é da maioria das vezes, e a gente transfere aquele erro para o campo. Mas tem certos momentos que aquele erro ali foi o atleta que errou mesmo. Um erro realmente individual. Ponto. Foi a pessoa... Faz parte. Né? E aí, se a comissão técnica transferir, hoje você errou, hoje a gente perdeu por causa do juiz, hoje a gente perdeu por causa do campo. Não, a gente está colocando na cabeça do atleta que ele está dentro do processo de formação crescendo sem errar. Não, a gente tem que falar, errou. Hoje você errou nisso. Né? Claro, do jeito suave de falar, para ele entender. Sim. Por isso que a gente fala da comunicação assertiva. Para ele entender diretamente aquela fala. Sim. Ei, João, hoje você errou. Né? Era para fazer o passe aqui, você não fez. Era para chutar, você não chutou. Era para tirar a bola, você não tirou. Era para movimentar determinado momento no jogo, você não movimentou. Você errou naquela questão. Mas existe um treino, existe o treino na semana para você melhorar. E a família tem que entender isso. Filho, errou hoje. Faz parte o erro faz parte da formação. Você não pode ficar alimentando esse erro. Semana que vem vai ter um treino e aí dentro desse treino você vai melhorar. E aí quanto mais a gente treinar, menos a gente vai errar. Mas errar a gente vai continuar errando. Não tem jeito. Não tem jeito, faz parte da vida, faz parte do futebol, faz parte do processo de formação. Mas a forma que a gente controla, a forma que a gente lida com esse erro, Wagner, que é importante. Por que eu errei? Tá, errei. Tá, mas por que eu errei? Eu preciso treinar para melhorar. Não transferir o erro para outra pessoa. Sim, sim. Lidar com o sucesso
com o acerto é muito mais fácil, né? Porque você lida com aquilo ali, você fica mais confiante e vai seguindo, né? Mas o problema é quando você tem ali um erro, um fracasso. Que aí lidar com aquilo ali é muito mais difícil, né? Você reconhecer o erro, ajustar e tudo mais. Tem muito atleta que você sente que depois de um erro, assim, ele começa a cair o rendimento? Porque ficou realmente abalado? Muitos. Acontece muito, acontece frequentemente. É igual eu te falei. Aí vem a importância dos responsáveis, que é a família, e da comissão técnica. Não ficar alimentando esse erro. Muito pelo contrário, igual eu falei, falar o que errou, tem que descrever, falar o que errou. Ó, você tá errando isso, isso, isso. A gente precisa melhorar isso, isso, isso. Pro atleta ele não ficar alimentando esse erro. Encorajar ele a tentar acertar. Entendi. Motivar, não, vamos tentar, a gente tá aqui para isso. E se errar de novo, a gente vai tentar de novo. E aí vai chegar um momento que ele vai deixar esse erro de lado e ele vai tentar e vai começar a acertar. Extremamente importante isso, né? Esse trabalho ao longo do treino. Ele analisar o jogo, ver como que tá, a comissão analisar o jogo, como que tá a performance dos seus atletas, uma questão individual. E aí aquele atleta que estiver errando mais, que a gente, né, grosso modo falando, aquele atleta que sente mais o erro, que fica alimentando aquele erro, né? Então é um fator importante, né, a gente trabalhar dentro dessa questão do erro. Só que aí vem a família. A família para nós é extremamente importante estar caminhando junto. Né? Tem alguns relatos que é interessante, né? Tem atleta que não gosta que o pai e a mãe vai no jogo. Ele já relata: ó, hoje eu joguei bem porque o meu pai e minha mãe não foi no jogo. Por quê? Porque muito dos momentos os familiares ele potencializa só o erro do atleta. Entendi. E aonde que cai a performance. Ah, João, você errou isso. Ah, João, você errou aquilo. Mas não potencializa o acerto. Ah, João, você acertou. Ah, João, você fez o gol. Ah, João, você tirou a bola. Ah, João, você ajudou o seu time. Ah, João, você está ajudando seus companheiros. Então, quanto mais os familiares ajudam nesse processo, é melhor. Né? Então, quando o atleta chega nesse ponto, ah, professor, ah, Diegão, eu não gosto que a minha família vai no jogo. Aí é o momento da gente chamar a família e explicar. Ó, chegou num ponto tão delicado que o seu bem maior, o seu tesouro, o seu filho ou filha não tá gostando que você vá no jogo. Por quê? O que tá acontecendo? E aí vem os relatos de cobrança. Tem atleta que chega chorando no vestiário. Tem atleta que fica motivado. Ah, meu pai e minha mãe tá aqui. Né? E vai render mais. Tem atleta que fica triste. Pô, meu pai e minha mãe não veio. Mas tem atleta que fica feliz quando os responsáveis não vão. Porque tudo influencia. Né, Wagner? Vamos dar um outro exemplo do jogo. Você tem um filho, eu tenho um filho. Eles jogam na mesma categoria. O seu filho tá como titular. E o meu filho tá como reserva. E aí chega um determinado momento do jogo que o treinador escolhe tirar o seu filho de jogo para o meu filho entrar. Certo. E quando ele tira o seu filho do jogo, você grita lá de fora: ô burro, por que você tá tirando meu filho? Pô, mas aí, quando isso acontece, o cara tá totalmente contra o seu trabalho, né? Tá te atrapalhando. Bonito, né? Além de estar me atrapalhando, essa questão eu nem vejo tanto. Sim. Porque o treinador ele tem que ter uma mentalidade forte para trabalhar nesse processo de formação. Certo. O que pesa mais para mim é a relação do atleta com o companheiro dele. Eu tô saindo, o meu amigo tá entrando, e aí eu escuto lá de fora minha referência chamando o treinador de burro porque o meu amigo tá entrando. Entendi. Começa a entender esse lado? Né? Em vez de motivar, em vez de falar: ó, filho, você saiu pro outro entrar, faz parte do jogo isso. Sim. A substituição ela faz parte do futebol. Né? Em vez do menino sair cumprimentando, abraçando o outro, ele sai até triste de campo. Ah, minha referência tá criticando que o meu amigo tá entrando. Talvez o meu melhor amigo tá entrando no jogo. E eu tô feliz que ele tá entrando, participando daquele jogo ali. Né? Então, muito
dos momentos, os familiares, eles vão muito pelo lado negativo do processo. Sim, E aí, quando eu falo isso diminui a performance do atleta, né? Que toda a nossa fala ela é voltada para o atleta. Então, quanto mais a gente melhorar todo o ambiente, todo o cenário, mais vai potencializar o atleta. sim. Mais a criança vai estar feliz de jogar futebol, mais ela vai entender que ela precisa do outro, do companheiro, do amigo, dos que estão começando a jogar o jogo, os que estão no banco de reserva. Todos ali são importantes para o processo de formação. Sim. E quando o pai fala isso, ele deixa bem claro que o banco de reserva, os meninos que não estão selecionados para começar o jogo, não são importantes para o jogo. E aí vem uma outra confusão. Aham. O meu filho está entrando e você grita com o treinador burro, o meu filho entrando. E aí gera um conflito entre os pais. Verdade, verdade. É verdade. Não tinha pensado nisso, não. Aí gera um conflito entre eles. E aí começa a destruir todo aquele ambiente saudável. Por causa de uma fala. Uhum. E aí o atleta ele vai estar feliz naquele ambiente? Não. Aí vem a questão. Ele quer que aquele pai que fica gritando muito negativamente, ele quer aquele pai no jogo? Não. Ele não quer. E a maioria desses atletas que os pais ficam gritando muito, eles têm medo de falar com os responsáveis. Mas ele não quer. E quando a gente cria um ambiente favorável no clube, um ambiente seguro, uma amizade, eles relatam pra gente. E relatam mesmo. Ó, Diegão, eu não gosto que meu pai vai. Nossa, eu consegui fazer o gol hoje que meu pai não foi. Eu tô jogando melhor porque meu pai e minha mãe não foi. Não foram. Né? E aí você vê que existe uma cobrança muito grande nas crianças. Sim. Talvez é para tentar realizar o sonho que sempre teve de ser jogador de futebol e não conseguiu. Sim. E aí coloca aquele sonho na criança. É um peso muito grande. E aí tenta de tudo, sabe? Arrisca toda uma formação, toda uma vivência naquela criança. Né? E aquilo pode ser muito negativo. Cara, muito bacana esse olhar. Então, assim, tem que ter um olhar para cada criança ali, além da parte do talento mesmo ali, físico, né, de jogar. Olhar o que está em volta é um trabalho muito grande, né? Muito grande, porém extremamente prazeroso. Né? Porque ali a gente está trabalhando com a formação. Né? Então a formação não é rolar a bola. A formação não é só o jogo em si, as ações do jogo. A formação é como um todo. Né? Então tem vários times no Brasil, tem vários amigos do futebol brasileiro, né? Através da licença CBF, especialização, a gente conhece muita gente. Então a gente fez várias amizades. Várias pessoas já trabalham em clubes qualificados. Né? Existe uma tendência muito grande para esse olhar. Não só o olhar para o jogo em si, mas para todo o ambiente que envolve o jogo. Sim. Então hoje existe uma preocupação muito grande para o ambiente que envolve o jogo. Como que eu vou deixar esse ambiente qualificado para eu ter uma qualidade melhor do jogo? Foi onde, Wagner, eu comecei a me especializar, estudar, mais pela parte da gestão. Eu comecei a ter um olhar mais para fora do jogo. Pô, é importante agora eu entender o que acontece fora do jogo. Né? Porque quanto mais rico está esse ambiente, quanto mais rico está esse cenário, melhor é a qualidade do jogo do meu time. Melhor ele vai desenvolver. Então, ter esse olhar mais completo para a formação é extremamente importante. Hoje é importante todos os clubes de formação ter um psicólogo. Extremamente importante. Ter um profissional qualificado e direcionado para trabalhar esse lado psicológico do atleta. Sim. Não só do atleta, da família. Né? Então, quanto mais a gente qualifica o trabalho com profissionais de diversas áreas, mais vai potencializar o processo de formação. Entendi. E nisso tudo, assim, você falou da comissão, da família. E durante o jogo, a torcida? Qual que é o impacto pro atleta? Positivo. Positivo. Para mim é positivo. Eu acho que apesar que Juiz de Fora ainda tem muito pouco esse processo de torcida, é mais os pais, os responsáveis,
Aham. Mas ultimamente um grupo lá de pais tem criado esse lado da torcida. Bacana. É importante. É importante o atleta viver aquilo. Fazer um gol, a torcida tá vibrando. Aham. Às vezes tá jogando mal, a torcida tá cobrando um bom desempenho. Claro, dentro do limite da idade, enfim. Sim. Mas é importante ele estar vivendo esse cenário. Faz parte do jogo, né? A torcida faz parte do jogo. Ela Sim. deixa o ambiente rico. Se a gente chega no estádio, num campo com torcida, muda totalmente o jogo, as características do jogo, muda tudo. O esforço é muito maior, O né, do esforço é muito atleta, né? maior, a motivação, eles gostam disso. Aham. Né? Então, quanto mais ele vivenciar essa questão da torcida, mais ele vai estar preparado para enfrentar o público na vida. Então, isso é importante. Aham. E você, Diego, como é que você lida, assim, o seu emocional mesmo ali, na hora de um jogo contra, algo assim, consegue realmente ficar tranquilo? Ou às vezes vem aquela euforia toda? Como que você faz, cara? Ah, eu consigo. Né? Consigo. No começo da minha formação era até muito taxado de não gritar muito. Né? Mas eu acho que eu não sou um torcedor à beira de campo, de ficar gritando de qualquer jeito. Né? Eu sou um Aham. treinador. Eu tenho que passar as orientações assertivas, aquilo que o atleta vai entender. Né? Tem Aham. que ser direto na minha orientação. Eu tenho que Entendi. estar extremamente tranquilo na beira de campo para estar lendo o jogo o tempo todo, para estar percebendo os acertos e os erros, para estar passando a informação correta. Né? Aham. Então eu não posso entrar no calor da torcida. Né? Eu tenho que Entendi. estar com a mentalidade mais forte, preparada possível para estar enfrentando. Então eu, Diego, no gol eu vibro, que eu acho que tem que vibrar, o gol faz parte, Sim. né, do futebol. Quando toma um gol, né, a gente fica naquela sensação, mas ao mesmo tempo tentando entender o porquê tomando o gol. E na maioria do jogo, extremamente tranquilo na beira de campo. Ba- Entendendo, Aham. concentrado, trabalhando Trabalhando. o tempo todo. Tentando observar todo o cenário do jogo. Todas as ações do jogo, tudo que está acontecendo no jogo, tentando entender a todo momento, para Entendi. tomar a decisão certa. Então, na Aham. beira de campo, aquela postura extremamente concentrada, lendo, Aham. sem bloqueio totalmente a torcida, os pais, é um bloqueio mesmo. Você pode Uhum. estar do meu lado, me Fa- xingando o tempo todo, Você... que não vai afetar em nada nas minhas ações do jogo. Entendi. Você não é pressionado, por exemplo, alguém gritando ali, falando, faz isso, faz aquilo, sabe? Diretamente assim com você. Troca o fulano. Isso não muda a sua opinião. Se você achar que o fulano tem que continuar ali, você vai deixar. Independente da torcida aqui. Eles já até sabem. Eles já até sabem. Eles já sabem que se ficar gritando muito comigo não vai resolver em nada. Não vai, porque existe um estudo, igual a gente conversou, existe uma Uhum. preparação, a gente tem que acreditar no trabalho, né? Então, igual eu falei, eu não sou um torcedor à beira do campo, que vai estar Aham. o tempo todo pedindo falta, vai estar o tempo todo tentando tumultuar o jogo. Não, eu sou um profissional que estou à beira do campo, com uma formação, com a experiência, tentando escolher as melhores decisões possível. Vou errar? Uhum. Vou, faz parte. Só Sim. que quando eu erro, a gente tem que anotar, ver o porquê errou e melhorar no treino. Sim, sim. E aí vem a importância do treino. Quanto mais eu treino meu grupo, a chance de a gente acertar mais no jogo é maior. E aí a gente diminui muito os erros do jogo, que vai acontecer. O jogo é muito imprevisível. Cara. A gente Sim. não sabe o que vai acontecer no jogo. Então a Sim. gente tem que estar preparado para todos os cenários possíveis. Né? Aham. Então, hoje o Diego é aquela pessoa posturada, fria, calma, serena, sorrisão no rosto, é o tempo todo ali, Sim. mas é o tempo todo analisando o jogo. Entendi. Entendi. E você começa a trabalhar a partir dos 5 anos, né? Dos 5 aos 17, né? Uhum. É, tem alguma fase que costuma ser mais difícil, assim, de te ouvir mesmo? Sei lá, por exemplo, 17 anos ele já acha que sabe tudo, algo nesse sentido, ou não? Ou você consegue realmente trabalhar normal, não tem idade que é mais difícil, assim? Não, eu acho que a gente consegue extremamente trabalhar normal, né? Vem muito da relação com o atleta, relação de confiança. Entendi. Quanto mais ele está confiante naquele processo de formação,
mais ele vai escutar, mais ele vai entender, mais ele vai compreender, mais vai ter o respeito. O lhe dar o respeito é muito grande, né? O nosso ambiente de treino, eu falo muito ambiente cenário porque é o ponto principal. Sim. O treinador ele não pode ficar brincando. Eu usava, né? Porque hoje eu tô mais na parte de gestão. Sim. É muita questão, ó, gente. Hoje não é dia de brincar, que a gente vai treinar, vai aprender o futebol, tem que estar concentrado. Entendi. Quando terminar aqui, né, aí pode brincar, pode desenvolver outras coisas, né? E aí quando a gente começa a colocar esse ambiente mais sério e profissional, o atleta ele já chega preparado para aquele ambiente ali. Entendi. Ele sabe quando ele entrar no campo ali, no treino, ele tem que estar concentrado para executar as ações do treino, para ele desenvolver aqueles conteúdos, né? E isso vai gerando uma confiança. Claro, nas menores, Wagner, é um processo diferente, né? A gente cria um ambiente mais lúdico, com os conteúdos. E as maiores a gente vai falando mais diretamente, mas o respeito em todas as categorias, né? O que pode ser um fator dificultador é a troca de categoria. Vários atletas sentem a troca de categoria, né? E principalmente para as maiores pode afetar um pouco o rendimento. Por exemplo, o menino sai da sub-13, porque em Minas Gerais é 5, vamos colocar 7, 9, 11, 13, 15, 17. Certo. O menino sai da sub-13, o exemplo, e ele já vai jogar na sub-15. Que ele vai para sub-14, só que na sub-14 ele joga com o atleta já com 15 anos. Então, na maioria das vezes ele não vai ter um sucesso inicial. Sim. E aí pode gerar um desconforto, um desânimo, a motivação dele cair, até mesmo é querer abandonar aquele processo. Entendi. Então, a troca de categoria, tem atleta que sentem muito. Entendi. Isso porque a qualidade acaba aumentando, assim, quando ele troca de nível, de idade, assim, o pessoal já está num nível maior, seria algo nesse sentido? Nível maior, mais velho, a capacidade física bem maior. Entendi. O corpo mais desenvolvido, mais forte. Sim. Então, pela questão da força, na maioria das vezes ele não consegue ter sucesso. Entendi. Aí ele dá um drible e coloca a bola para correr. O menino talvez tecnicamente é pior que ele. Sim. Só que talvez o menino que é tecnicamente pior, fisicamente é maior. Então ele vai ganhar na força. Então o atleta ele passa a não ter mais sucesso. Entendi. Então isso gera uma desmotivação nele. Então assim, ele vem de uma categoria às vezes que ele é o melhor, né, digamos assim. E aí quando ele vai para outra, ele não consegue atingir aquele sucesso. Exatamente. Entendi. Aí vem o lado da comissão, vem o lado da família, trabalhar esse ponto nele. Ó, essa transição é normal. Na maioria das vezes você não vai ter sucesso, mas a gente vai continuar treinando que daqui a pouco você vai igualar. Isso é normal. 1, 2 anos, né? Faz muita diferença, né? Nessas idades, né? O ideal, Wagner, é ser o sub-separado. Sub-5, sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, 10, assim vai. Né? Na maioria das federações no Brasil já está separado os subs. Né? Então o atleta não sente que ele troca a categoria, só que todo mundo troca. Então ele sobe. Ele não troca de categoria e já tem um grupo nessa categoria, não. Ele troca conforme todo mundo está trocando. Vai desenvolvendo ali junto com o grupo, né? Exatamente. Muito bacana esse trabalho. Eu não tinha noção, assim, dessa parte psicológica, realmente. Imaginava mais, assim, em grandes grupos mesmo, sabe? Do cara ter aquele estágio ali pressionando. Aí sim, mas assim, até em grupos menorzinhos eu achava que não, sabe? O cara só ia ali, jogava e acabou. Sabe? Algo assim, sem ter realmente uma estrutura boa por trás. Mas não tem como, né, cara? Pra você realmente atingir o potencial, melhorar ali, tem que ter toda essa estrutura, né? Tem que ter. Na sua formação, para você atingir a excelência, você tem que estudar, você tem que se preparar. Sim. Você tem que vivenciar várias coisas. Sim. Você tem que estudar, né? Você tem que buscar na literatura e conciliar com a prática. E aí você vai desenvolver sua função. No futebol, no processo de treinamento é a mesma coisa. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu consigo aplicar a questão do estudo na prática, mais eu vou desenvolver,
mais eu vou desenvolver aquele ambiente, aquele processo ali. Sim. Então, quanto mais eu vou desenvolver todas aquelas questões, mais eu vou qualificar o meu atleta. Sim, então, capacitar é extremamente importante. Ô Diego, eu joguei bola muito tempo, sabe? Na minha infância, até talvez ali adolescência, joguei muito futebol na praia. Então temos um talento aqui na nossa Não, frente. não tem não. Não tem, e vou te falar, eu acho que muito porque minha família não curtia. Em algum momento, assim, eu também não tinha muito interesse, fui perdendo, aí parei de jogar, e hoje eu jogo até muito mal, tá? Mas eu acho que é uma coisa mais um bloqueio mental, mas deixa pra lá. Enfim, nesse período de jogar, eu vi muita gente que jogava, assim, muito bem. Gente realmente talentosa ali que se destacava no meio daquele grupo, né? Gente que viajou pra jogar futebol, enfim. Mas hoje, eu acho que ninguém conseguiu trilhar esse caminho, sabe? Realmente se tornar um profissional, ganhar dinheiro nessa área, né? É muito difícil? Como é que funciona, Diego? É difícil. É um caminho, assim, extremamente restrito, né? Tem estudos que relatam que 96% dos atletas Série A, Série B, Série C e Série D ganham menos de R$3.000. Caramba. De todo, né, as competições do Brasil. Então, para ter um sucesso financeiro é muito restrito, né? E vários fatores levam a essa restrição, né? Hoje, cada vez mais, os clubes têm buscado os atletas mais novos nos clubes de menor porte, os clubes de maior esporte. Por exemplo, Grêmio, São Paulo, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro. Cada vez mais tem ligado pra gente para ver a qualidade do nosso atleta, perguntar dos potenciais, e cada vez mais está diminuindo as idades. Hoje tem atleta saindo com 8 anos, 9 anos, 10 anos. É muito novo, né? E até que ponto isso é positivo, né? Tem os lados positivos, claro, né? O atleta já entra num meio competitivo maior, né? Desde novo já começa a ter umas vivências diferentes, onde vai potencializar ele cada vez mais. Perfeito. Mas tem um lado negativo, né? E esse lado negativo é importante a gente estar trabalhando ele, conversando sobre ele, né? Não é que a gente está limitando o sonho da criança e da família, muito pelo contrário, a gente está alertando, né? Vamos dar um exemplo, vamos lá, vamos seguir nos exemplos. Certo. Chega um clube, Série A, futebol brasileiro, liga pra gente e marca uma avaliação para um menino de 9 anos. Perfeito. Só que na maioria dos processos da cidade existem muitas peneiras. Os caras prometem muito, né? Ah, você treina comigo que eu vou te levar para tal clube. Ah, você vem jogar comigo que você vai para tal clube. Pode até existir esse ponto, né? Mas tem que ter uma conversa com a família primeiramente. Vamos lá, dentro dessa conversa, se o menino passar, se ele for aprovado no clube, vamos lá, vou colocar lá no Grêmio. Se o menino for aprovado lá no Grêmio, ele foi aprovado no Grêmio. O Grêmio foi, a gente fez uma avaliação, o menino foi pro Grêmio. Tá aprovado lá. A família tem que se decidir. O menino tem 9 anos. Quem vai mudar pro Sul? Vai ser a família toda? Vai ser o pai? Vai ser a mãe? Vai ser a avó? Vai ser o irmão? Porque até o sub-14, a criança mora por conta própria. A partir dos 14 anos, se ela estiver no clube, ela já entra num processo de alojamento. Então já mora com o clube. Certo. Já vive lá, já vai ter uma vida lá no clube. Dia a dia. E a gente já vivenciou várias semanas em clubes no futebol brasileiro. E é uma pressão muito grande. Porque todo dia ele tem que estar mostrando a melhor versão dele. Na maioria das vezes ele está sozinho, está só com os companheiros, longe da família, isso com 14 anos para frente. Entendi. Só que antes de 14 anos, Wagner, ele mora com a família. E como que a família está financeiramente? Ela está preparada?
mentalmente ela tá preparada Sim. para uma pessoa ficar em Juiz de Fora e a outra pessoa mudar pro Sul? Vai mudar todo mundo? Uhum. Vai ficar um? Porque se mudar todo mundo, pode ser que daqui 6 meses esse atleta é dispensado. Vai voltar todo mundo para Juiz de Fora? Entendi. Tem casos, né, que houve até separação de pai com a mãe, porque a mãe não concordava, o pai quis arriscar, porque sempre teve o sonho de ser atleta e viu na criança uma possibilidade de realizar esse sonho, quis arriscar. Sim. E aí gerou um desgaste muito grande na família que separou. Uhum. Teve atleta que já mudou, ficou 1 ano, o clube dispensou. Não é que tá aprovado ali, naquela idade, vai viver o resto da vida ali, não. Pode ser que daqui 2, 3, 4 meses o menino vai e é dispensado. Entendi. E tem um outro lá também, o menino foi com 14 anos. Qual as vivências que ele vai estar tendo? Então uma coisa extremamente importante estar conversando com a família. Vamos marcar avaliação? Vamos marcar avaliação. Né? A gente lá é taxado, né, por não sair marcando avaliação atrás da outra. Contato a gente tem, muitos no Brasil. Uhum. Só que a gente é bem pontual nas avaliações. E antes de marcar a avaliação, o teste, a gente conversa com a família. Porque a gente quer ver todo, né, o cenário da família, tudo aquilo que a família tem pode contribuir. Sim. Né? A gente já fez uns estudos nossos que o menino, quando ele entra com 9 anos e a família muda para outra cidade até 14 anos, a família vai gastar em torno de 250 a 300 mil reais. Caraca. Para se manter, né? Alimentação, escola, tem tudo isso por trás. Uhum. Né? Na maioria dos clubes não tem ajuda de custo. Então, você tá aprovado, mas fora do clube é tudo por sua conta. Entendi. E aí isso tem que analisar, porque isso é positivo. O atleta com 9 anos, ele vai sair de todo o ciclo dele de amizade já construído. Sim. Na escola, no clube, nas escolinhas que ele treina, ele vai para um outro processo que vai vivenciar ele, família e o clube, e a pressão o tempo todo. O tempo todo ele tendo que mostrar a sua melhor versão. Uhum. E aonde que a gente olha a criança nesse processo? É isso que eu tava pensando esse tempo todo. É uma criança, né? É uma criança. Não é um atleta mini atleta. É uma criança. Né? Até que ponto é positivo eu colocar meu filho dentro desse processo? Sim, sim. De viagem o tempo todo, de distância, de longe da família, de longe dos amigos. Sim. Então isso tudo tem que ser analisado. Entendi. Desculpa, às vezes é uma criança que ela só joga até por prazer, né? Ela nem tem esse olhar de... Na maioria das vezes, as menores, o olhar é da família. A criança quer estar só pelo prazer ali, se divertindo. Sim. Mas realmente tem talentos desenvolvidos, tem talento assim já aguçado. Então, tem casos que esse lado é positivo. A criança quer vivenciar esse lado competitivo, quer ir mesmo. Mas tem casos que é negativo. Por isso que tem que ter uma boa conversa antes. A gente está preparado? Tô. Os pais falam, não, tô, Diego, tô preparado. A família tá preparada? Tá. E se passar, já sabe quem vai morar lá? Já. A gente já está extremamente estruturado para isso. Então vamos marcar. Uhum. Né? E tem meninos que a gente marcou cedo que tá no clube até hoje. Tá voando, né? Tá voando. Legal. E tem meninos que foi negativo esse processo. Então tudo tem que conversar. É a vida, né? Às vezes tem que arriscar, às vezes não. Mas o arriscar tem que entender que tá arriscando a vida do filho, né? É o filho que tá na jogada. Sim. Então eu não posso querer viver um sonho de qualquer jeito sem estar perguntando ao meu filho se realmente quer isso, se ele quer isso. Sim. Se realmente isso é bom para a vida dele. Né? Porque eu tô há 10 anos, eu já vi vários casos que os meninos, até mesmo dentro da família, que não quis seguir a vida do futebol e hoje está extremamente com sucesso na vida em outras áreas. Né? Seus amigos talvez não seguiu o futebol, mas teve sucesso em outras áreas. Você não seguiu o futebol e está tendo sucesso nessa área. Eu não segui como atleta, né? Nunca fui, mas eu tô tendo sucesso na minha área.
Sim. Então, não necessariamente tem que ser só o atleta de futebol para ter sucesso. Sim, entendi. Então, tem que tentar direcionar ao longo do processo de formação 2 caminhos. O lado do estudo é extremamente importante. Sim. Né? Eu vou levar o menino para clube, mas não tô nem aí para escola, tá? Mas é importante estar caminhando o estudo junto. Sim. Porque lá na frente, se não der certo no futebol, pelo menos o menino já está totalmente preparado para enfrentar né, as universidades, os concursos, enfim, né, tentar buscar um outro lugar na vida assim, de excelência. Verdade. Ô Diego, muito obrigado pela sua participação. Achei muito bacana de entender esse processo da psicologia por trás das preocupações que tem que ter atrás do atleta. Né? Que muitas vezes eu acho que a gente olha, tem aquele olhar que eu estava te falando, né? Não, é só ele entra ali, joga, não tem muita coisa por trás. Não, e realmente tem um trabalho muito sólido ali por trás, né? Muito bacana, uma avaliação. Muito obrigado pela participação. Pessoal que quiser, Diego, acompanhar um pouco mais do seu trabalho, tem rede social? Tem, né? Tem a minha rede social, Diego Almeida JF. Tem as redes sociais do clube, né? Futebol.futsal Esporte Clube Juiz de Fora, onde que pode acompanhar diretamente o nosso trabalho, né? Ou entrar em contato comigo para estar lá vivenciando. A gente é muito aberta. Né? Quiser vivenciar a semana toda lá com a gente, pode vivenciar. Né? A gente faz uma parceria com a Universidade Federal justamente para oportunizar para os estagiários estar lá tendo aquela vivência. Legal. Quero trabalhar com futebol. Tá, vamos lá no clube ter a vivência. A gente explica todo o processo, né? Então, é importante essas parcerias também. Né? E as portas estão abertas. Para você, Wagner, a gente está na construção de uma competição. A gente conversou com a prefeitura, né, de Juiz de Fora, com vários patrocinadores. A gente está tentando e a gente vai produzir uma competição no primeiro semestre de futebol infantil das crianças, com toda uma estrutura que a gente acredita digna para uma criança desenvolver. Então a gente está cuidando de todos os detalhes para ser mais uma ferramenta para a cidade, para estar desenvolvendo um processo de competição, aquela questão de vitória, derrota, ganha medalha, levanta troféu, choro, sorriso, enfim, aquele ambiente rico mesmo que a criança tem que vivenciar. Então a gente está se preocupando nos detalhes e eu já te convido, vou te passar a data futuramente, para você estar lá acompanhando. Legal, vou. Para a gente estar lá no dia a dia, né? Talvez a gente traz um atleta aqui para estar conversando, para entender a cabeça. Né? Os atletas que estão fora também. É interessante quando, por exemplo, tem atleta no Grêmio, tem atleta em outros clubes. Quando ele estiver em Juiz de Fora, você está conversando para entender a mudança, o sair daqui para outro clube, como que é essa mudança, a pressão. Isso é importante, o pessoal tá sabendo também. Ter esse outro olhar também, né? Exatamente. Por mim, quiser participar... O convite já foi feito. Então tá bom. Então, novamente, Diego, muito obrigado pela participação. As portas ficam abertas. Se quiser voltar aqui qualquer dia, só Eu que agradeço. Foi muito bom a conversa. Acho que foi muito rica. Você é uma pessoa extremamente inteligente. Muito obrigado. Perguntas pontuais que potencializam toda a nossa conversa. Então, foi extremamente rico mesmo. Muito satisfeito de ter vindo aqui hoje. Falar um pouquinho do trabalho, mas ao mesmo tempo a gente criar caminhos para melhorar cada vez mais a qualidade de futebol da nossa cidade.